Jesus disse: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa palavra não aparece isolada. Antes de falar sobre o reino, Jesus apresenta um confronto. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representa o dinheiro, os bens, a segurança material e toda a lógica deste mundo que promete sustentar a alma por meio daquilo que pode ser comprado, acumulado ou controlado. A pergunta, portanto, não é apenas se você possui dinheiro ou deseja melhorar de vida. A pergunta é: quem ocupa o lugar de Senhor em seu coração? Quem governa suas decisões? Qual reino determina o que você considera sucesso, segurança e propósito? A vida humana está sempre envolvida em alguma busca. Buscamos um trabalho melhor, uma formação, um relacionamento, uma casa, estabilidade, reconhecimento, crescimento e melhores condições para a família. Essas coisas não são necessariamente más. O problema começa quando deixam de ocupar um lugar dentro da vida e passam a ocupar o centro dela. Quando conseguir se torna mais importante do que obedecer. Quando crescer se torna mais importante do que permanecer fiel. Quando ter se torna mais importante do que ser encontrado por Deus vivendo segundo a sua vontade. O reino de Mamon é habitado por pessoas que buscam todas as coisas deste mundo, mas tratam Deus como alguém que deve apenas ajudá-las a conseguir o que desejam. Elas não querem necessariamente o reino, querem que o rei financie seus projetos. Procuram Deus para abrir portas, aumentar recursos, proteger planos e garantir conquistas, mas não perguntam se os caminhos que desejam seguir pertencem à vontade dele. E então a pergunta de Jesus atravessa todas as nossas ambições: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Imagine alguém que alcançou tudo o que desejou, conquistou dinheiro, respeito, patrimônio, influência e conforto. As pessoas olham e dizem que ele venceu. Mas, diante de Deus, sua alma está vazia, endurecida e distante. Ele ganhou coisas que ficarão na terra e perdeu aquilo que continuará diante da eternidade. O que ele realmente ganhou? O reino de Deus não nos ensina a desprezar o trabalho, abandonar responsabilidades ou viver sem planejamento. Ele nos ensina a não transformar a provisão em senhor e o futuro em ídolo. Por isso Jesus pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Nós ficamos tão preocupados com aquilo que mantém a vida que nos esquecemos daquele que concedeu a própria vida. O alimento é importante, mas não criou você. A roupa é necessária, mas não sustenta sua alma. O dinheiro pode pagar muitas coisas, mas não consegue comprar paz, reconciliação com Deus, sentido verdadeiro ou vida eterna. Jesus manda observar as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Jesus não está ensinando preguiça. As aves se movimentam e procuram alimento, mas não vivem acumulando celeiros como se a existência dependesse exclusivamente de seu próprio controle. Elas recebem diariamente aquilo que o Criador disponibilizou. A lição é sobre confiança. Se Deus sustenta criaturas que não carregam a sua imagem como o ser humano carrega, quanto mais cuidará de seus filhos? Pense no dia de hoje. Talvez você não tenha recebido tudo o que desejava, mas recebeu o necessário para atravessar este dia. Houve alimento, houve força, houve uma porta aberta, uma ajuda, uma pequena provisão ou simplesmente fôlego para continuar. Nem sempre a provisão de Deus chega no formato que imaginamos. Algumas vezes ela vem como abundância, outras como suficiente. E o suficiente também é milagre. O pão de hoje não é uma garantia de que teremos controle sobre amanhã. É um testemunho de que o mesmo Pai que sustentou hoje continuará sendo Deus quando o amanhã chegar. A ansiedade tenta fazer você viver hoje carregando necessidades que ainda pertencem ao futuro. Ela coloca o corpo no presente, mas leva a mente para um amanhã que você não pode governar. Jesus não diz que o amanhã não terá dificuldades. Ele diz que cada dia possui suas próprias preocupações.
Deus não promete entregar hoje toda a provisão dos próximos 20 anos. Ele promete ser Pai quando cada um desses dias chegar. Buscar o reino em primeiro lugar é aprender a viver no mundo sem ser governado pela lógica de Mamon. É trabalhar nesta terra enquanto o coração permanece voltado para o céu. É receber dinheiro sem fazer dele identidade. É possuir bens sem permitir que os bens possuam você. É planejar sem tratar o futuro como propriedade. É ouvir todas as vozes do mundo, mas obedecer à voz de Deus. É enxergar vários caminhos disponíveis e ainda escolher o caminho de Cristo, mesmo quando ele parece mais estreito, menos lucrativo ou menos admirado. Buscar o reino é escolher a verdade quando a mentira facilitaria sua vida. É manter a integridade quando uma pequena desonestidade traria vantagem. É perdoar quando o orgulho pede vingança. É dar atenção à família quando a ambição exige mais uma hora. É separar tempo para Deus quando a agenda diz que existem coisas mais urgentes. É perguntar, antes de uma decisão, isso aumenta apenas aquilo que tenho ou também forma aquilo que Deus quer que eu seja? Buscar primeiro não significa apenas começar amanhã com uma oração e depois viver o restante do dia como se Deus estivesse ausente. Significa dar ao reino a primeira posição em cada área. Deus em primeiro lugar no trabalho, nos relacionamentos, no dinheiro, no uso do tempo, nos desejos, nas conversas e nas escolhas que ninguém vê. O que buscamos primeiro revela qual reino está nos formando. Observe para onde sua mente corre assim que você acorda. Observe aquilo que mais ocupa seus pensamentos durante o dia. Observe o que desperta sua maior ansiedade, o que mais teme perder e aquilo pelo qual está disposto a sacrificar sua paz, sua família e sua comunhão com Deus. Talvez aí esteja o seu verdadeiro Senhor. Muitas pessoas afirmam servir a Deus, mas toda a vida está organizada em torno do medo de perder dinheiro, posição, aparência ou controle. Mamon não precisa ser adorado em um templo, basta que receba a confiança que pertence ao Pai. Por isso, examine-se nesta noite. Pergunte ao Espírito Santo: em quais momentos do meu dia busquei primeiro o reino de Deus? Em quais decisões coloquei minha vontade, minha segurança ou meus desejos acima da vontade do Pai? Onde o dinheiro governou minhas emoções? Onde a ansiedade revelou que eu estava tentando controlar o amanhã? Onde ouvi a voz de Deus, mas preferi o caminho que parecia mais confortável? Não faça essas perguntas para produzir culpa vazia. Faça para permitir que o Consolador ilumine aquilo que precisa voltar ao lugar correto. Talvez Deus não esteja pedindo que você abandone seus planos. Talvez esteja pedindo que pare de ajoelhar sua alma diante deles. Talvez não esteja mandando você desprezar o trabalho, mas deixar de procurar no trabalho uma segurança que somente Ele pode dar. Talvez não esteja tirando coisas de você, mas libertando você da obrigação de ser sustentado por elas. Quando o reino volta ao primeiro lugar, as demais coisas deixam de ser senhores e voltam a ser presentes. O alimento vira provisão, o trabalho vira serviço, o dinheiro vira ferramenta, o futuro deixa de ser trono e a alma encontra descanso no Pai. Se esta mensagem revelou áreas em que a pressa, a ansiedade, o dinheiro ou a busca por segurança têm ocupado o centro da sua vida, conheça o Manual do Cristão no Agora. Esse livro foi escrito para ajudar você a despertar, examinar o coração e viver a fé nas decisões reais de cada dia, colocando Deus acima do algoritmo, da performance, da ansiedade e das exigências deste mundo. O acesso está no link da descrição. Inscreva-se também no canal para acompanhar novas meditações bíblicas. Porque aquilo que você busca primeiro revela não apenas o que deseja, mas qual reino realmente governa sua vida.